Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro, que teve aquela atuação para dar um pouquinho de alegria para o seu torcedor, né? 4-0 contra o Cuiabá. E assim, um jogo construído da maneira mais inesperada quando a gente pensa num placar dessa magnitude, né? Porque parece que se a gente for ver só pelo placar, pela diferença do nível dos elencos, que o Atlético dominou o jogo todo, né? Criou um monte de chances, sufocou o Cuiabá, que nada, foi um jogo que o Atlético venceu jogando em transição, jogando em contra-ataque e com contra-ataques muito bem feitos, muito organizados e conseguindo uma belíssima vitória. E aí é o Eduardo Cudê, meu ver, mostrando um pouco de versatilidade, né, como técnico, porque o técnico não pode só trabalhar o time para jogar de uma forma só, tem que trabalhar de formas distintas, né? Aí muita gente vai falar, pô, mas jogar de contra-ataque contra o Cuiabá? Funcionou, não? 4-0, acho que ninguém vai reclamar quando seu time marca 4-0, ainda mais utilizando tão bem os jogadores, né? Hoje ele foi para um esquema de 3 zagueiros, visto que o Atlético Mineiro está com um problema bem crônico nas laterais, com os jogadores com muita dificuldade de permanecerem saudáveis. Saravia machucado, Arana ainda não retornou, então os laterais que em teoria titulares do Atlético não estão saudáveis o suficiente para jogar. Então o Cudê inteligentemente foi para uma linha de 3, colocando o Patrick como ala de um lado e o Pavon do outro lado como outro ala, né? E assim, no primeiro tempo você via muito a liberdade dos dois pelos lados, subindo bastante no ataque, e o Pavon foi o jogador mais utilizado nesse aspecto. Não à toa foi o melhor jogador da partida, com 1 gol e 2 assistências. No primeiro tempo, a gente teve o Zaratio enviando uma belíssima bola para o Pavon, que cruzou perfeitamente para o Johan ir lá concluir marcando 1-0, né? E assim, o Atlético continuou sendo um time assim que no primeiro tempo até teve um pouquinho mais de dificuldades, mas criava as melhores chances, quando chegava o ataque era com mais perigo, então assim, eles sempre conseguiam finalizações que levavam perigo ao gol do Walter, não à toa no primeiro tempo foram 4 finalizações para cada lado, mas as 4 do Atlético na direção do gol do Walter, né? E assim, a gente teve depois no segundo tempo um Atlético Mineiro que foi para alterações imediatas, né? A gente teve a entrada do Edenilson no lugar do Zaratio e do Rubens no lugar do Johan. Então já fez uma mudança esquemática para colocar o time num 4-3-3, né? Aí a gente teria uma mudança em que o Pavon deixaria de ser um ala e quem faria uma das laterais seria o Rubens e a outra seria o Patrick. Então, assim, você via já uma mudança esquemática muito interessante e que funcionou super bem, né? A gente viu um Atlético jogando num 4-3-3 e funcionou. O Atlético começou a ser mais efetivo no ataque, depois ali a gente viu no contra-ataque o Hulk conseguindo o gol de pênalti, né? O Vargas muito bem ali conseguindo dar o passe para o lance que daria o pênalti em cima do Hulk. O Hulk foi lá e converteu. Aí a gente teria mais um contra-ataque em que o Hulk viu muito bem o Pavon superando claramente as marcações do Pita, né? O Pita foi colocado no segundo tempo para marcar o Pavon, que estava destruindo, né, o lado direito da defesa do Cuiabá. E assim, ele até conseguiu nas 2 primeiras corridas marcar, mas na terceira já não estava conseguindo mais, né? Aí o Pavon, com um pique impressionante, superou a marcação do Cuiabá e ali ficou cara a cara com o goleiro e finalizou muito bem para fazer 3-0. E mais para o final da partida, né, onde já o Paulinho havia entrado, né? É um belo contra-ataque, o que passa para o Pavon inteligentemente percebe que não ia conseguir, já ali no final do pique dele, vencer a marcação. Ele dá um passe para o Paulinho e esse sim acaba concluindo para o gol, 4-0. Então, assim, uma boa atuação do Atlético. E desta vez, eu acho que o que contribui mais até do que um bom plano de jogo do Cudê para a vitória é uma boa tomada de decisões, porque está em falta no Atlético em vários momentos da temporada, né? O Atlético Mineiro já teve jogos em que produziu muito volume de jogo, mas a tomada de decisão no último terço de campo era muito pobre. Isso às vezes compete mais aos jogadores do que propriamente ao esquema tático, né? E hoje a gente viu uma tomada de decisão muito mais assertiva, os jogadores tendo um entrosamento melhor e assim, uma mostra de um técnico que soube se adaptar a uma circunstância. Ele fez mudanças, fez ajustes e o Atlético ficou ainda mais forte no segundo tempo, complicando muito a vida do Cuiabá, que assim, tem aí o trabalho do Igor Vieira, um técnico português, até agora é um time bastante combativo nessa Série A, mas ainda assim, né, tá longe de ser um time que ameace muito os principais do futebol brasileiro. E o Atlético finalmente tendo uma partida que a gente espera de um elenco que é muito talentoso, por mais que tenha seus buracos na questão de como vai resolver a questão das pontas, né, a pouca profundidade no ataque e nas laterais. É
um time que ainda assim tem muitos jogadores de qualidade. Ressalto novamente o meio-campo do Atlético é muito bom e mais uma vez foi bem na partida. Patrick foi bem, o Zarate no primeiro tempo, apesar do amarelo, foi muito bem e entrou muito bem no segundo tempo também o Edenilson. A gente viu até o Paulo Vitor ganhando alguns minutos em campo. O Rubens entrou super bem na partida, muitos desarmes bem feitos. Então assim, foi um time que funcionou muito bem hoje. Foi um time que encaixou perfeitamente o que precisava fazer para superar o adversário com enorme tranquilidade. Então assim, o Atlético não teve um volume de jogo extraordinário, foram 8 chutes, mas foi um volume eficiente, porque em 7 chutes na direção do gol, 4 gols. E destaque, é claro, para Cristian Pavón. Vocês agora me entendem minha revolta com o Cuca, que sempre deixava ele no banco para o Ademir. Uma partida, ele participou para mais gols, possivelmente, com o Ademir na última temporada inteira. Então, assim, pelo menos no Brasileirão. Então, muito bom aí ver o Pavón ganhando mais espaço. E espero que continue assim. Espero que contra o Internacional, que hoje perdeu para o Atlético Paranaense, ele seja titular. E eu vou ver o que o Kudê vai arrumar nessa partida. Até porque o Internacional tende a ser um time um pouco mais propositivo que o Cuiabá, mas ao mesmo tempo também explora bastante essa ideia dos contra-ataques, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.